Salve, meninos e meninas, tudo certo? Revisãozinha, tópicos do Enem para a prova de linguagens, dessa vez, tecnologias da informação e da comunicação. Primeiro vamos definir o que é isso aí, tecnologias da informação e da comunicação. Todo e qualquer recurso tecnológico usado para criar, compartilhar e acessar informações, certo? Tudo que for tecnologia com o propósito de comunicar e informar. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: quando a gente fala em tecnologia, te vem à cabeça tudo que é mais avançado, né? E na verdade a gente tem que pensar o seguinte: tudo que em algum momento foi criado para isso, tá? Para comunicar e para informar, é uma tecnologia, certo? É uma tecnologia, tá? Então a gente vai analisar todos estes aparatos que têm o propósito de informar e comunicar. E quando a gente fala em informar, a gente vai pensar até em nível educacional, beleza? Então a gente vai pensar o quê? Como é que essas tecnologias influenciam a sociedade, a comunicação, a educação, os direitos e, inclusive, a gente vai refletir sobre esses usos sociais das tecnologias, tá? Alguns tópicos que são importantes da gente falar sobre isso. Primeiro lugar, gente, tem um amplo escopo, tem um amplo espectro, tá? A gente vai desde o computador, o celular, teu tablet, tá? Ao uso da internet, as coisas mais... as tecnologias que tu pode julgar até mais primárias. E aí na tua cabeça, né, de quem é deste milênio, coisas como a televisão, o rádio e o jornal. Mas a gente tem que pensar que em algum momento até o alfabeto é uma tecnologia, certo? Pensem que o alfabeto é a primeira tecnologia para isso. O propósito do alfabeto é fazer o quê? Tentar registrar, tentar formalizar o processo de comunicação, a invenção de sinais escritos com o propósito de representar a tua fala é uma tecnologia, beleza? Segundo item, gente. Tecnologias da informação e da comunicação na educação. Trabalhar com ferramentas que podem auxiliar nisso, presencialmente, né, o uso da tecnologia presencial, ou até mesmo à distância em alguns ambientes virtuais, ou seja, como essas tecnologias influenciam, tá? Terceiro tópico, desafios e oportunidades. A gente pode falar em inclusão, mas a gente pode falar também em divisão ou exclusão digital. A gente pode pensar que toda tecnologia, tá? Como a gente vive num mundo capitalista, né? Como a gente tem essa questão de o consumo, a gente tem que lembrar que as pessoas podem, a gente pode trabalhar com a inclusão digital, mas a gente pode ter questões que envolvam essa exclusão digital, tá? E aí, por exemplo, preços, obsolescência programada, né? Analfabetismo digital, tudo isso pode, de alguma maneira, dificultar o acesso dessas tecnologias, né? Para populações que sejam menos favorecidas, certo? Em quarto lugar, uma visão crítica sobre o uso dessas tecnologias, tá? Deixa eu sair da frente aqui. Vem para o outro lado. Sobre o uso crítico, né? Os benefícios e malefícios dos usos dessas tecnologias, a necessidade da inclusão, o respeito à diversidade, a etiqueta digital, certo? O respeito à lei a partir dos usos dessas tecnologias, certo? E por fim, gente, a influência disso na sociedade, né? Qual é o impacto do uso das tecnologias? Eu me lembro que a gente teve uma questão que falou nas tecnologias da informação e comunicação sobre a Primavera Árabe. Não sei se tu já estudaste isso em história, mas falou sobre a Primavera Árabe, como ela foi organizada a partir disso, tá? Foi um movimento que foi potencializado, né? Foi gerido nas tecnologias da informação e da comunicação, certo? Então é sobre isso que a gente vai encontrar uma questãozinha, beleza? Vamos fazer uma de 2023 para a gente ver como é que funciona, tá? Sempre abordando pelo enunciado. De acordo com o texto, a análise das características
da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para quê? Então vamos lá. A análise dessas características contribui para quê? Então a gente já sabe que vai encontrar ali características da linguagem empregada. Vamos encontrar padrões nisso, tá? Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais têm agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, para os ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Percebam a palavra padrões aqui, porque ela vai aparecer nas alternativas, né, gente? Olha aqui. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa: administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista: a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao longo do tempo. Então vamos lá, gente. O texto falou sobre o quê? Sobre contas falsas, sobre o uso de ciborgues ou trolls, né? Nesse costume xarope, né, nos sistemas democráticos, que é encher de fake qualquer debate no meio digital, certo? Só que daí, ó, a partir do terceiro parágrafo, a partir daquele mas ali, a gente tem mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Vamos lá. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para... O que a gente entende aqui nesse texto? O que a gente percebe? Que quem trabalha com isso, quem pesquisa isso, começou a enxergar alguns padrões. Então, a linguagem empregada por esses perfis automatizados, no segundo parágrafo, só em horário comercial, porque é o horário que as pessoas trabalham. E no quarto parágrafo, uma linguagem pobre porque falta repertório para o cara, né, diversificar tanto. Essa análise dessas características contribui para o controle da atuação dos profissionais de TI. A gente está falando de profissionais de TI, gente? Não, a gente está falando de pessoas que lidam com isso, não necessariamente um profissional de tecnologia de informação, certo? Pessoas que se utilizam disso para disseminar, né, as fake news, provavelmente, né? Segundo, contribuiu para a análise dessas características, contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Não, gente, os trolls são justamente a ponta desse iceberg que a análise tá fazendo, tá? Terceira, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores. Não, o foco do texto não é esse, né, gente? O foco do texto não é esse. Bem pelo contrário, a gente fala num horário rígido, um horário comercial. Na D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots, ou bots. Olha, na verdade é necessário regulamentar, né? A discussão é maior do que regulamentar somente esse expediente, né? A necessidade que se traz na sociedade hoje, uma discussão que pode aparecer na tua prova, é a necessidade de regulamentar toda a internet, com discussões honestas, né, a favor e contra se regulamentar a internet. Mas, na verdade, a análise dessas características, em primeiro lugar, sempre no horário comercial. E em segundo lugar, olha só que linguagem fraca, que linguagem pobre, parece que todo mundo está falando a mesma coisa, é um copia e cola, né? A análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para quê? Identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Essa aqui, gente, é a nossa certa, certo? Essa aqui é a nossa certa. Por quê? Segundo parágrafo, o perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram, tá? Para ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação, ou seja, deixou de ser mecânico. Mas ainda assim, por conta
do uso em massa, o que a gente tem aqui? Pouca gente operando muitos perfis, não tem como tu fugir das tuas características, né? Então, postagem em horário comercial e principalmente uma linguagem padronizada, né? Se eu controlo 200 perfis, como é que eu vou mudar 200 vezes a mensagem? Como é que eu vou fazer 200 paráfrases do meu texto? Então aqui, gente, a tecnologia da informação e da comunicação, por meio da análise dessas tecnologias, né? Por meio da linguagem envolvida, se identificaram padrões de disseminação de informações inverídicas. Ou seja, quando começa muita mensagem falar a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente tem ali, provavelmente, um ciborgue ou um troll disseminando algo que talvez não seja tão verdade. Certo, gente? Então, foco nessas tecnologias da informação e da comunicação. Pensem nisso, né? O que elas podem proporcionar para a sociedade. Para o bem e para o mal. Certo? Bons estudos.